Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistemas de espuma e resfriamento para proteção de tanques com líquidos inflamáveis e combustíveis. Vai ser um bate-papo bastante rápido e na verdade é uma introdução para várias aulas que nós vamos gravar sobre o assunto, tá? Então para você que quer entender do assunto, eu sugiro que acompanhe essas aulas que eu vou estar falando. Nós já tivemos aulas passadas que eu falei de bacia de contenção de uma forma bastante sucinta. Falei de proteção para líquidos inflamáveis por extintores e falei de isolamento de tanques com até 20 mil litros. E hoje, então, como já havia dito, vamos falar sobre o sistema de espuma e resfriamento. Basicamente, todo tanque e todo parque de tanques que tenham tanques com mais do que 20 metros cúbicos devem ser protegidos por sistema de espuma e resfriamento. Exceção feita para líquidos classe 3B, que são aqueles que têm ponto de fulgor acima de 93 graus Celsius, desde que eles estejam isolados de outros tanques com ponto de fulgor mais baixo e que eles não sejam pré-aquecidos. Tudo isso aí está lá na instrução técnica 25 do Corpo de Bombeiro. Bom, sistema de espuma e resfriamento. Vamos, primeiramente, ter uma ideia do que é esse sistema de espuma e resfriamento. Se você tem um parque de tanques, vamos supor que a gente tem um parque de tanques com 6 tanques, todos dentro de uma mesma bacia de contenção e todos isolados, todos com uma certa distância um do outro. Como é que a gente apaga um incêndio e como é que a gente combate, como a gente evita do incêndio se propagar de um tanque para o outro, tá? Bom, vamos lá. Para combater incêndio em líquidos inflamáveis, a gente não pode jogar água dentro desse tanque, então o combate não é feito com água. Esse combate deve ser feito com espuma. A espuma é uma mistura de água e uma determinada solução, que elas são juntas aí, são agrupadas dentro de uma tubulação e que, de alguma maneira, elas são jogadas dentro do tanque. Perfeito? Então, que forma que eu posso jogar essa espuma dentro do meu tanque? Bom, a primeira forma é através de linha manual, que seria os próprios hidrantes com mangueiras, né? Então, a gente pode fazer o uso de mangueiras, a gente pode fazer o uso a aplicação da espuma através de canhões monitores, que são aqueles equipamentos que ficam normalmente fixos na própria tubulação. Então você tem um equipamento fixo, que é um canhão que joga água dentro também da bacia, ou essa aplicação deve ser feita através de câmara de espuma. A câmara de espuma, a gente vai olhar nas próximas aulas e vai ver um sistema montado, tá? Mas ela é basicamente um equipamento que sobe o costado do tanque e faz a aplicação dessa espuma diretamente no tanque. Então nós podemos fazer dessas 3 formas. O projetista ele pode escolher a forma que vai ser feita a aplicação? Não, ele não pode. A norma determina que a partir de um determinado diâmetro e altura, e também dependendo do tipo do combustível, se derivado de petróleo ou se solvente polar, você deve fazer a aplicação de uma maneira ou outra. Normalmente, se você pode fazer a aplicação por linha manual, claro, você pode também substituí-la por um sistema de canhão monitor ou por um sistema de câmara de espuma, mas nunca o contrário. O sistema de câmara de espuma não vai poder ser substituído por linha manual ou por canhão monitor, tá? Então, basicamente, para apagar o fogo dentro da bacia de contenção, a gente faz a aplicação de espuma. Quanto de espuma eu devo jogar no meu tanque? A norma fala que você tem também, se você aplica se você faz a aplicação da espuma por linha manual, você tem uma taxa. Você tem que jogar lá, depende também do produto. Dependendo do produto, você joga em 9,8 litros por minuto por metro quadrado da área do tanque. Então, se você tem uma área de 100 metros quadrados aí do seu tanque, do espelho ali do líquido do seu tanque, você faz uma aplicação nessa proporção. Também depende da forma que você aplica, né? Então, eu estava falando. Se for por mangueira, é uma taxa. Se for por canhão monitor, também normalmente é a mesma taxa. E se for por câmara de espuma, a aplicação é um pouco menos. A norma exige que você aplique um pouco menos. Você também tem que prever
uma perda por conta do vento, você calcula 20% a mais aí, se você aplicar por canhão monitor ou se aplicar por mangueira, tá bom? Então, primeiramente, falamos um pouquinho sobre o sistema de espuma. O sistema de espuma também você tem que prever a aplicação para algum vazamento que tiver na bacia de contenção. Essa que a gente chama de aplicação suplementar. É uma aplicação que é feita normalmente por linha manual, tá? Por um tempo reduzido, mas você tem que prever essa aplicação dessa espuma. Então, só retificando, né, a espuma, ela é a mistura da água com um determinado líquido. E aí, normalmente, a espuma você tem uma porcentagem da água. Normalmente 3 ou 6%, a depender do tipo de espuma. Tudo isso já deve ser feito e determinado no projeto, né? No início dos cálculos ali, você vai determinar o tempo de aplicação também, a norma que determina, também vai ser em relação aí ao tamanho do tanque, né? E ao tipo do produto, então você pode aplicar desde 30 minutos até 2 horas, né? E aí você consegue chegar numa determinada quantidade de água e uma determinada quantidade de espuma que deve ser aplicada no seu sistema como um todo. Lembrando que a norma de hoje, ela pede que a empresa, que a indústria tenha o dobro da espuma, você tem que ter a mesma quantidade, né, reserva. Então, se você tiver que ter lá 50 mil litros de espuma para trabalhar no seu incêndio, né, em caso de incêndio, você tem que ter os mesmos 50 mil litros aí no nosso exemplo em reserva, tá? Bom, então agora vamos falar de resfriamento. O sistema de resfriamento, ele deve trabalhar junto com o sistema de espuma, tá? O que seria o resfriamento? Se você tiver um incêndio em um dos tanques, você resfria esse tanque, resfria o costado do tanque, você não joga água dentro, e sim no costado desse tanque, e você resfria os tanques vizinhos, tá? Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Se você tiver um parque de tanques com 5 ou 6 tanques, muitas vezes você tem que ter muita água, tanto para resfriar esse tanque, quanto para resfriar os tanques que estão ao lado ali. Tudo isso aí tem que ser feito um estudo para verificar qual é a sua pior situação. E esse estudo a gente chama de estudo de cenários. Ou seja, você simula o incêndio em cada um dos tanques que tiver envolvido no cenário. Verifica quais são os tanques vizinhos, né? A gente também, a norma fala aí que você tem que uma determinada distância em relação ao diâmetro do tanque, você chega em quais são os tanques vizinhos. Em o tanque sendo vizinho, você além de resfriar o tanque que está em chama, resfria os tanques vizinhos também. Então imagine só, se você estiver combatendo o incêndio em um dos tanques, você tem que jogar espuma dentro desse tanque. Normalmente, vamos falar que são tanques pequenos, que a gente pode jogar espuma aí com linha manual. Você joga a espuma normalmente com 2 ou 3 linhas, dependendo da vazão necessária, né? A norma exige no mínimo 2. Você joga espuma dentro desse tanque. Você tem que ter uma linha, pelo menos uma linha, ou às vezes mais linhas de espuma, combatendo algum vazamento dentro da bacia de contenção. Então, vamos dizer, você tem que ter no mínimo 3 linhas de espuma. Você tem que resfriar esse tanque. Então, teria, vamos dizer, a norma exige no mínimo 2 linhas de resfriamentos para esse tanque. E se você tiver mais 4 tanques vizinhos, você teria que ter outras 4 linhas resfriando esses tanques vizinhos. Linhas de hidrante, aí no caso que eu estou falando. Claro, se o sistema for um sistema com câmara de espuma, você não vai ter as linhas jogando, a própria câmara de espuma vai jogar. Então, voltando ainda a falar do resfriamento, né? Nós falamos um pouco de tanques vizinhos, e o resfriamento também pode ser aplicado nos tanques através de 3 formas. Por linha manual, que são os hidrantes, por canhão monitor, que a gente já explicou antes aí como são os canhões, se precisar uma vazão maior, ou por sistema de aspersores, que são aqueles anéis que ficam em volta do tanque com pequenos aspersores, que dão uma vazão ali em volta de todo o tanque. Você pode ter 1 anel, 2 ou 3, dependendo do tamanho do tanque. Normalmente são 1 ou 2 anéis. Aí esses anéis devem estar distanciados. Normalmente o projetista que determina a distância do anel do tanque. Normalmente tem ali uma certa distância e a quantidade de anéis
também é determinada pelo diâmetro do tanque, né? Você tem que ter uma sobreposição de 10% entre um jato, né? Ele forma um cone, né? Então esse cone ele tem que se sobrepor 10% com o aspersor do lado e assim sucessivamente. A taxa de resfriamento também é dada por norma. Normalmente 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, a depender do se o tanque é o tanque em chama, se o tanque é o tanque vizinho, tá? Aí se o tanque for vizinho, muitas vezes você considera metade do tanque, 1/3 do tanque, tudo isso a depender da distância desse tanque ao tanque em chama. O estudo do cenário, como eu já havia dito, tem que ser feito para todos os tanques, e aí você acha o pior cenário. Nem sempre o pior cenário para espuma vai ser o pior cenário para o resfriamento. Porque tudo depende do diâmetro do tanque, dos distanciamentos. Se você tem, por exemplo, 5 tanques em linha, a chance do tanque que está no meio e ter 2 tanques de cada um dos lados, dos outros tanques do lado, é muito maior esses tanques serem vizinhos do que um tanque da extremidade. Pode ser que o tanque da extremidade tenha apenas 2 tanques vizinhos e o tanque do meio tenha 4. E aí o tanque do meio, muitas vezes, mesmo sendo menor, ele vai representar o pior cenário. Esse pior cenário, depois de encontrado, ele vai nos determinar a vazão e a pressão mínima dos 2 sistemas, do sistema de espuma e do sistema de resfriamento. Com esse pior cenário, você monta toda a sua tubulação. Então ele vai basicamente determinar qual o diâmetro da tubulação, né? Você fica limitado a uma velocidade da água dentro do tubo. Então com isso você vai aumentando o diâmetro do tubo até diminuir essa velocidade. Então essa vazão nos dá tanto o diâmetro do tubo, quanto a pressão e a vazão e potência, né, obviamente, da bomba de incêndio. Além de determinar o tamanho do nosso reservatório de incêndio e da quantidade de espuma que nós temos que ter para a proteção do nosso cenário. Basicamente, isso daí engloba tudo que a gente tinha a falar aí a respeito da proteção por espuma e por resfriamento. A gente vai ver em próximas aulas, para não ficar muito cansativo, alguns exemplos reais. Eu vou mostrar parques de tanques aí que já passaram por aprovação. A gente vai fazer um parque de tanques aí fictício. Vão ser algumas aulas tratando desse assunto, porque muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, muita gente fica aí perdido. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem uma furadeira em algum canto aqui por perto. Espero que não tenha atrapalhado muito essa aula aí. Se atrapalhou, a gente fala disso aí posteriormente também. Mas o importante é o conteúdo. Eu vou pedir para que vocês que não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam para ajudar o canal a crescer, que ativem as notificações e que compartilhem com os colegas engenheiros, donos de empresa, para que esse assunto aí chegue a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.